A primeira questão, quais as características de um vetor? Então, como vocês já disseram, as características são três: módulo, direção e sentido. Então, vamos Até para a aqui questão tudo bem. 2. Então, questão 2. Na questão 2 diz o seguinte: o que são vetores iguais e vetores opostos? E ainda pede para dar exemplo de cada um deles. Então, primeiro eu vou colocar aqui o que são vetores iguais. Se as características de um vetor é módulo, direção e sentido, então só serão iguais quando possuírem essas três características. Então, ó, os vetores eles vão ser iguais quando possuírem as mesmas características, ou seja, o mesmo módulo, a E o mesma mesmo direção. direção E e o o mesmo mesmo sentido. sentido. Isso. E aí eu vou dar um exemplo. Aí o exemplo a gente vai para a parte gráfica do vetor. Olha só o exemplo. Eu tenho aqui dois vetores. Esses vetores são iguais. Vetores são a representação matemática, como eu já falei lá no vídeo. Então, eles são tipo essa flecha aqui, ó. Essas flechas. Isso aqui são dois vetores. E eles são iguais, porque eles possuem o mesmo tamanho, o mesmo comprimento, que esse vai ser o módulo, a mesma direção, vejam, ó, mesma direção, e o mesmo sentido. Estão apontando para o mesmo lado. Então, tem três características iguais. Então, são vetores iguais. A próxima pergunta é, e o que são vetores opostos? Aí, vetores opostos são vetores que possuem mesma direção, mesmo módulo, como vocês estão vendo aqui, ó, mesmo módulo, E o sentido mesma direção, exatamente, porém, sentidos opostos. E aí, agora sim, agora vai ficar mais claro para vocês o que é a diferença de direção e de sentido. Ó. Esses dois têm o mesmo módulo, ou seja, mesmo tamanho. Então, vetores opostos possuem mesmo módulo, mesma direção, porém sentidos opostos. E aqui o exemplo. Qualquer dúvida, vocês perguntem. Vamos para a próxima questão. Questão 3. Quais as condições para que o módulo do vetor resultante de dois vetores não nulos seja igual a zero? Então, a única forma desse vetor resultante ser igual a zero é quando os dois vetores possuírem essas condições aqui, ó. Os dois vetores tiverem o mesmo módulo, a mesma direção, porém os sentidos opostos, assim como o Fernando falou. Então, eu vou até colocar um exemplo aqui, ó. quer dizer, Olha só. professor, que a resposta é só essa? Sim? E aqui a questão nem pediu exemplo, ó, mas eu vou colocar um exemplo. Ó. Então, a resposta foi essa. Ó. O módulo do vetor resultante de dois Porque eu vetores não coloquei. nulos será igual a zero somente se ocorrer a seguinte situação. Aí, qual é a situação? Os dois vetores eles devem ter o mesmo módulo, a mesma direção, porém, sentidos opostos. Aí, o que vai acontecer? Olha só o exemplo que eu passei para vocês. Eu tenho aqui o vetor A igual a 5 metros. O que representa esses 5 metros? Esse é o módulo, é o valor absoluto. Esse 5m, 5 metros, é o módulo do vetor, é o comprimento desse vetor. E eu tenho a direção, que é na horizontal, e o sentido, que é da esquerda para a direita. Aí eu tenho também o vetor B. Note que o vetor B ele também tem módulo igual a 5 metros. É o comprimento, a intensidade desse vetor, 5 metros. Ele possui também a direção horizontal. Notem que ambos possuem a mesma direção, ó. Logo são paralelos. A gente diz que são paralelos quando possuem a mesma direção, porque não se cruzam. Se a gente crescer esses vetores, eles não irão se cruzar. Aí é o seguinte, o módulo é o mesmo, a direção é o mesmo, o que muda é o sentido. O sentido do vetor A e o sentido do vetor B. Enquanto o vetor A está da esquerda para a direita, o vetor B está da direita para a esquerda. Então, possui mesmo módulo, mesma direção, porém, sentidos opostos. E aí, eu quero saber o vetor resultante. Vai dar zero? Sim. Então, para a gente encontrar o vetor resultante, a gente subtrai. Então, a gente subtrai um pelo outro, A menos B. Ou seja, o vetor resultante, que eu chamei de R, vai ser 5 menos 5, que é o módulo. 5 menos 5 vai dar zero. Então, uma observação que eu coloquei para vocês. Obtém-se o vetor resultante entre dois vetores opostos. Vejam, isso são vetores opostos, não é? Ó. O vetor A é oposto ao vetor B. E encontra-se o resultante entre dois vetores opostos através da subtração
de seus módulos. Logo, o vetor resultante é zero. Então, somente nessa condição. Quarta questão. Qual a diferença entre direção e sentido? Olha só. A direção ela vai indicar uma posição, que ela pode ser horizontal, vertical ou diagonal. Nada mais que isso. Horizontal, se o vetor estiver em linha reta, nesse caso. Vertical, se ele estiver na posição de baixo para cima ou de cima para baixo, ou diagonal. Então, o vetor ele vai estar em uma dessas três posições. Agora, o sentido vai indicar para onde ele vai estar apontando. Por exemplo, olha, nesse primeiro caso que eu risquei aqui em cima, vai representar um vetor quando eu colocar uma orientação. Veja, a direção é horizontal, mas o sentido pode ser para a direita ou para a esquerda. Eu só posso colocar um. Então, em uma direção, eu vou ter duas possibilidades para o sentido. Então, deixa eu colocar aqui o sentido. O sentido ele vai indicar a orientação, que vai indicar para onde o vetor está apontando, que pode ser para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo, para o norte, para o sul, leste, oeste. Questão 5. Qual o módulo do vetor resultante da soma de dois vetores de mesma direção, mesmo módulo e sentidos opostos? Porque se tiverem a mesma direção, sentidos opostos e mesmo módulo, vai ser zero. Exato. Realmente. Exato. Pode falar. Isso mesmo, vai ser zero. É zero. Olha só o exemplo. Eu peguei aqueles vetores anteriores. Vetor A e vetor B. Então, vejam, são dois vetores de mesmo módulo, mesma direção, porém, sentidos opostos. Ó, um está para a direita e outro está para a esquerda. Aí a gente soma. A gente vai somar. Quando a gente soma vetores opostos, a gente subtrai seus módulos, que eu já fiz isso. Então, vai dar zero. O vetor resultante, que eu chamei de R, ele vai ser 5 menos 5, que vai dar zero. Eu coloquei 5 aqui como exemplo. Eu poderia colocar qualquer valor. Poderia ter colocado 8, 15, 30, 200. Poderia colocar em outra unidade de medida, centímetros, Newton. Professor, e se você quiser somar dois vetores no mesmo sentido, só que com proporções diferentes? Pode? Pode. Se tiver, por exemplo, vou fazer um exemplo aqui. Digamos que eu tenha um vetor aqui, que esse vetor tem um módulo de 2N, 2 newton. E aí um outro vetor de mesmo sentido e mesma direção, é isso? Pronto, eu vou ter esse outro vetor aqui. Digamos que esse daqui seja 5 newton. Então, eu tenho dois vetores aqui. Eu tenho dois vetores. Um vetor com intensidade 2 newton e um vetor com intensidade 5 newton. Eu já estou dizendo aqui que o vetor de cima ele é paralelo ao vetor de baixo, ou seja, possui a mesma direção. Eles possuem a mesma direção e o mesmo sentido. Então, nesse caso, o vetor resultante, que eu vou chamar de S, que é o vetor soma. Esse vetor S, ele vai ser dado por 2. Eu acho que eu fiz isso no vídeo, não foi, pessoal? Acho que não, eu fiz. 2 mais 5, que vai dar igual a 7 newton. Esse vetor soma vai dar 7 newton. Aí, professor. Sempre que eles possuírem mesma direção e mesmo sentido, eu somo. Quando possuir mesma direção e sentidos opostos, eu subtraio, que é esse caso. Ó. Aqui eu subtraí, por quê? Porque possui mesma direção e sentidos opostos. Quando possui mesma direção e mesmo sentido, eu somo. Questão 6. O que são vetores perpendiculares entre si? Essa é uma questão bem simples. São vetores que formam um ângulo de 90 graus. Por exemplo, um vetor para cima e outro vetor para o lado, para a direita, por exemplo, é? Olha aqui o exemplo, ó. Um vetor na horizontal e outro na vertical. Então, se a gente for juntar, se eu pegar, por exemplo, o vetor B e colocar aqui o vetor B, se eu transladar, ele vai formar um ângulo de 90 graus, ó, com o vetor A. Então, são vetores perpendiculares, vetores que formam um ângulo de 90 graus, entenderam? Não foi, pessoal? Ó, esse símbolo aqui
está entre o vetor A e o vetor B, vocês já lembrem. Quer dizer que o vetor A forma 90 graus com o vetor B. São perpendiculares. Olha esse símbolozinho aqui. Então, sétima questão. Dados os vetores A e B, determine graficamente S igual a A mais B. Ou seja, esse S é o vetor resultante da soma de A mais B. Pela regra da poligonal e também pela regra do paralelogramo. Então, eu pedi para representar graficamente o vetor S, que é a soma desses dois vetores aqui, vetor A e B. Então, representar graficamente é encontrar o outro vetor mesmo, não é calcular, é encontrar, desenhar. Então, para desenhar, eu vou inclusive fazer o seguinte. Vou diminuir aqui esse slide para fazer de forma bem simples. Aí, no caso, aí você vai fazer os dois cálculos, né, professor? Agora, o poligonal e o paralelogramo. Isso, as duas representações. Quando a gente usa a palavra cálculo, é mais para quando tiver números. Nesse caso, não vai ter números, a gente vai só desenhar. Então, por que eu baixei aqui esse slide? Porque eu vou desenhar mesmo. Então, eu quero representar graficamente o vetor soma. Então, como é que eu faço? Eu vou ter que pegar esses dois vetores e juntar. Então, temos dois métodos, o poligonal e o paralelogramo. Eu vou fazer primeiro pelo método poligonal. Então, como é que eu vou fazer? O método poligonal, eu vou juntar os vetores com a seguinte regra. O final de um tem que ficar ligado ao início do outro, sem alterar a sua direção, sem alterar sentido, nem módulo. Ó. Vou pegar o C, copiei. Aliás, o C não, o A. E colei. Eu vou arrastar ele, ó, sem alterar a direção e sentido. Ó. Esse é o vetor A. Vejam que eu não estou mudando o tamanho dele, não estou mudando o sentido nem a direção. Coloquei o vetor A, deixa eu ver onde é que eu coloco. Vou colocar aqui mesmo em cima. Ó. Esse é o vetor A. Aí eu vou juntar com o vetor B. Então, eu pego o vetor B, copio e colo. Sem alterar nada, eu vou arrastar. E eu vou juntar até o vetor A. Ó. Juntei ao vetor A. Aqui, você junta. Vejam só a característica dessa junção. O final de um está ligado ao início do outro. Esse é o método poligonal. Daqui a pouquinho eu coloco o nome aqui, poligonal. Aí agora eu preciso encontrar o vetor S, que é o vetor soma. No método poligonal, deixa eu logo colocar aqui o nomezinho. No método poligonal, a gente forma polígono. Por isso tem essa determinação, método poligonal. Vou até colocar aqui, ó. Poligonal. Poligonal. Tá, este é o método poligonal. Vou colocar bem aqui, ó. Pronto. No método poligonal, a gente forma um polígono. Isso aqui vai formar um triângulo. Então, para formar o polígono, eu devo fechar esse lado aqui. E esse lado que eu fechar, ele vai me dar o vetor que eu preciso, que é o vetor S, o vetor soma. Então, eu vou colocar o vetor S aqui. Deixa eu pegar aqui um vetor, pegar esse daqui. Pronto. Agora vai ser o vetor S. Eu vou até mudar a cor desse vetorzinho que eu estou trabalhando aqui, que vai ser o nosso vetor S. Deixa eu ver. Coloco ele de vermelho. Pronto. Esse vai ser o vetor S. Mas no método poligonal, eu não posso fechar de qualquer jeito. Eu tenho que saber dessa orientação. Onde é que essa orientação vai? Ela vai para aqui, ó. Começa aqui. Aí, somente com o vetor resultante, eu ligo início, final com final, ó. Ou início com início. Esse é o nosso vetor S, a representação gráfica. Ó, coloquei aqui. Professor, então, pode falar. Eu fiz o meu gráfico diferente, mas ele tá com as mesmas regras que o senhor fez. Então, não tem problema. O senhor colocou o B descendo para baixo. Lá no meu, o A foi que ficou embaixo, mas só que do mesmo jeito que ele tá aí reto. Boa, foi bom você falar isso. Não tem problema. Porque o A, eu poderia ter colocado... Aliás, eu poderia ter colocado o B para cima, ele ficaria aqui, ó. Isso, o meu tá igual do professor. Eu fiz assim, o meu. Você poderia ter colocado aqui, ó, o vetor B, o meu e aí assim, o S, e aí o S pegaria em cima. Mas você vê, ó, se eu fizesse isso, o S, ele vinha para aqui, ó. Não alteraria sua direção, seu sentido e seu módulo V, ó. Ficaria a mesma coisa. O espaço que tem aqui seria aquele espaço que tem lá. Não muda. Então o vetor soma é esse. Então, o meu gráfico não ficou errado, não, né? Não, ficou certo. Então, esse é o vetor S no método poligonal. Aí. Agora, o método... Vou fazer da mesma forma. O método do paralelogramo. Eu pego o vetor A, copio e colo. Aí vem aqui, ó. Vou arrastar para esse cantinho. Vou colocar, deixa eu ver onde fica melhor. Aqui. Vou colocar em cima. Aí agora eu pego o B.
Qual é a diferença? Que no método do paralelogramo, eu devo ligar início com início, ó. Início de um com início do outro. Já no método poligonal, é final de um, início do outro. No método do paralelogramo, eu vou formar realmente um paralelogramo, que é essa figura com retas paralelas. E aí, eu devo ligar início com início. Depois de ligar início com início, aí eu vou inserir umas retinhas paralelas. Então, vejam, essa retinha que eu vou colocar aqui, ela tem que ter o mesmo tamanho do vetor A. Então, eu vou até ajeitar aqui. Ó, é uma reta paralela. Aí eu ligo com o final do vetor A, aliás, com o final do vetor B. Aí eu vou copiar ela aqui, colar. Aí eu traço mais uma paralela. Aí eu ligo agora ao final daquela. Ó, essa daqui é paralela ao vetor B. Então, ela vai ter que ser paralela, vai ter que ter a mesma direção. Ó. Isso aqui é paralela, a mesma direção. Aí eu ligo aqui, ó. Por que eu estou fazendo isso? É obrigatório fazer essa retinha? Não. Mas quando eu faço isso, eu deixo uma diagonal aqui que eu posso ligar. Ela vai dar exatamente o vetor que eu preciso. É só ligar aqui. Aí eu pego o nosso vetor S. Ó, pego. E o vetor S vai sair nessa diagonal aqui, ó. Então, Aí esse aí vai ser o vetor resultante, professor? Isso. Como eu não fiz aqui, esse vai ser o vetor resultante. Que ele vai ter a mesma característica, ó. Tá aqui, ó. Qual é a semelhança? Esse vetor S, ele possui a mesma característica do outro vetor S. As mesmas características são iguais. Porque eu mudei o método, mas o resultado é o mesmo, ó. Eles possuem mesma direção, mesmo sentido e mesmo módulo. Mesma direção, mesmo sentido e mesmo módulo. Um eu utilizei o método poligonal, o outro, o método do paralelogramo. Deixa eu colocar aqui, ó. Vou colocar aqui. Deixa eu editar. Tá direitinho. Paralelogramo. Então, tá aí, pessoal, ó. Opa, aqui é um R. Paralelo. Pode falar. Só existem essas duas regras? Sim, só essas duas regras para a gente encontrar graficamente. Então, ó, tá feito tudo bonitinho. Esses são os modelos. Aí você pode dizer, professor, no poligonal, eu poderia ter colocado o vetor A em um diferente, daria o mesmo resultado. Eu coloquei aqui o vetor A em cima, poderia ter colocado embaixo. Sim. E no paralelogramo, teria outra variação? Não, porque no paralelogramo você só vai juntar início com início. Então, não tem como. Onde eu colocar o A, eu vou ter que juntar ao início do B. Então, não tem como. E o resultado vai mudar alguma coisa? Não. Você vê que o vetor S é o mesmo. Tá, mas em uma prova, se pede para representar graficamente o vetor. Ó, aqui eu pedi pelos dois métodos. Se na prova eu só pedi para representar graficamente o vetor S, da soma de A mais B. E aí, professor, eu vou fazer qual? Aí você escolhe. Você pode fazer pelo método poligonal ou pelo método paralelogramo. Quando pedir para representar graficamente, você vai fazer esse desenho. Pode falar. Qual é o método mais fácil desses dois? Eu acho todos fáceis. Aí vai depender de vocês. Eu também achei mais fácil todos os dois. Aí fica com vocês decidirem. Aí no poligonal você deve ter cuidado com esse vetor S. Para você não colocar, ó, porque no vetor S tem que ser final com final. No poligonal. Cuidado para não colocar o sentido ao contrário aqui. Se colocou ao contrário, Sinceramente, professor, eu acho que... Isso era uma dúvida minha mesmo, professor. Sinceramente, professor, se for para representar tipo assim, A, B e C, esses três vetores, aí eu vou preferir optar pelo poligonal. Mas eu acho que tanto faz. Quando for representar mais de dois vetores, representar a soma, aí vocês utilizam o método poligonal. Bom, professor, pode falar. É porque, assim, quando no método poligonal é o final de um vetor com o início de outro. Só que aí no vetor S isso não se aplica, né, professor? Não é assim? Isso, no vetor S aí não se aplica. Aí tem que ser final com final. Somente no vetor resultante. Questão 8 agora. Dados os vetores A e B, determine graficamente a diferença, ó, A menos 2B, pela regra da poligonal e também pela regra do paralelogramo.
Agora aqui eu tenho uma diferença e eu tenho um múltiplo também. 2b é um múltiplo. Então, primeiro, eu vou ter que transformar a subtração em uma soma. Estou colocando só para vocês fixarem que toda subtração a gente pode transformar em uma soma. Ó, não alterei nada. A mais menos B. Por quê? Mais por menos dá menos. Então, eu vou somar o vetor A com o vetor menos 2B. Mas aí eu vou ter que encontrar o vetor menos 2B. Porque aqui no gráfico eu tenho o vetor A definido e eu tenho o vetor B definido, mas eu não tenho o vetor menos 2B. Então, primeiro, eu tenho um sinal negativo para esse vetor. Sinal negativo significa que o sentido dele vai inverter, vai ser o sentido oposto. E eu tenho 2, que é um múltiplo. Significa que o tamanho dele, ou seja, o módulo, vai aumentar a quantidade de vezes que estiver aqui. Como é menos 2b, esse b aqui eu vou pegar e eu vou representar novamente. Ó. Vejam, é menos 2b. Então, esse vetor ele vai aumentar em tamanho 2 vezes. O tamanho dele vai aumentar 2 vezes. Ó. Então, esse vai ser o vetor. Só que esse sinal de menos vai fazer com que invertam-se. Então, eu vou ter que inverter. Então, aqui eu vou trocar os sentidos dele. Então, eu vou ter que fazer isso aqui, ó. Sem mudar o módulo, pessoal. Então, eu vou fazer aqui, ver se eu consigo desenhar aqui. Então, consegui o primeiro, agora ficou fácil. E eu faço o mesmo com o segundo. Ctrl+C e Ctrl+V. Tá aí. Agora é só pegar o B aqui, ó. E vou colocá-lo aqui, ó. Esse daqui é o nosso vetor menos 2B. Agora ficou fácil. Vejam, eu tenho um vetor aqui, que é o menos 2B. Ficou estranho isso aqui, peraí. Menos... Lá nos exemplos, professor, o senhor, para deixar mais simplificado, o senhor colocou menos B e depois menos B de novo. Só para não confundir a gente. Tanto faz. Você pega o B, inverte, fica menos B. Aí depois pega o menos B de novo. Ou você já inverte e faz o múltiplo. Enfim, ficou o B 2 vezes, só que com o sentido oposto, ó. Ao contrário, menos 2B. Ou você pode fazer lá menos B e depois menos B junto. Tanto faz. O que você acharam mais fácil aí? Mas deu para entender essa ideia aqui? Até aqui tudo bem. Ah, então eu vou fazer o jeito que você disse. Teve alguém que disse sim, meio que desconfiado aí. Então, vou fazer aqui, ó. Esse é o menos B, certo? Ó, só com sentido contrário. E aqui também vai ter o menos B, ó. Entenderam? É o vetor menos B. O menos só serve para mudar o sentido aqui. E o vetor menos B. E menos B é menos 2B. Aí eu vou pegar e vou somar. Eu vou até criar um novo vetor aqui, ó. Vou até criar um novo vetor. Vou colocar ele de vermelho. Não precisa, mas vou colocar um outro, ó, do mesmo tamanho aqui, ó. E eu vou chamar ele só de menos 2B. Vou colocar até de vermelho. Deixa eu ver aqui. Pronto. E esse vetor aqui vai se chamar menos 2B. E é ele que a gente vai utilizar, então vou colocar ele aqui, ó. Vou colocar um 2 aqui. Pronto. Entenderam, não foi? Então eu já tenho o vetor menos 2B. Agora eu vou fazer a soma do A com o menos 2B. Então eu pego o vetor A, vou fazer no método poligonal primeiro. Peguei o vetor A e eu pego o vetor menos 2B. Junto aqui, ó. Aliás, aqui, ó. Método poligonal, final de um com início do outro. Tanto eu posso colocar ele aqui, como eu poderia colocar aqui, ó. Não é isso? Aliás, aqui, ó. Final de um com início do outro. Tanto eu poderia colocar esse vetor menos 2B em cima, como poderia colocar aqui. Eu vou deixar ele aqui, ó. E aí eu fecho o polígono para descobrir o nosso vetor resultante. Então, deixa eu pegar mais um vetor aqui. E aí eu coloco ele aqui, ó. Esse vai ser o nosso vetor resultante. Deixa eu mudar a cor dele. Vou colocar aqui um amarelo. Então, ó, ligando o final com o final. Esse vai ser o nosso vetor resultante. Deixa eu colocar a letrinha para ele. Esse vai ser o nosso vetor D. Professor, novamente eu fiz diferente o coisa daí. No meu caso aí o B eu coloquei em cima e o A ficou descendo assim. E o resultante ficou sendo tipo esse amarelo só aqui embaixo. Dá no mesmo.
Não tem problema. Tá certo também. Então, este foi o método poligonal. Agora vamos fazer o método do paralelogramo. Eita, o tempo está acabando, pessoal. Poligonal. Ô, professor, o método do paralelogramo, ele não tem, assim, muitas formas antes da gente meio que poder fazer ele diferente, mas no poligonal já é mais fácil, né, da pessoa mudar o formato dele. Isso. Ó, no paralelogramo não tem o que fazer, é só ligar início com início. Ó. Liguei início com início, pego o vetor D e junto aqui, ó. Vejo, como é que eu vou saber se ele vai ficar aqui? Porque aqui tem que ficar uma reta e aqui outra. Então, eu vou até pegar emprestada essa daqui. Então, ó, eu vou ligar aqui. Vejam que essa reta tem que ficar exatamente formando esse quadrilátero aqui. Então, finalizamos aqui a questão 8. Os dois métodos, ó. Então, simples. Não tem muita confusão não aqui. Agora eu pego o vetor D, coloco aqui os dois métodos prontinhos. Bom, agora, ficou alguma dúvida? Não. Ótimo, então vamos para as últimas questões. Só colocar aqui. Paralelogramo. Bom, calcule o módulo do vetor resultante. Aí aqui eu tenho o vetor A e eu tenho o vetor B. Notem que aqui eles estão em que método que eles estão ligados? No poligonal ou paralelogramo? Vetor A. Paralelogramo. Então, o vetor resultante, ele vai partir, ó. Você traça aqui uma paralela ao vetor B. Eita. E uma paralela ao vetor A. Aí você forma o paralelogramo. E aí você traça essa retinha. O vetor resultante, ele vai sair daqui, ó. Sempre da diagonal. E apontando, ó, para a extremidade. Então, aqui nós temos o ângulo de 120 graus. Nós temos o vetor A, o vetor B. E aí eu quero saber o módulo do vetor resultante. Que vai ser esse daqui, que eu vou chamar ele de R, ó. Chamar de R. Como é resultante, eu posso colocar qualquer letra, mas eu vou colocar a letra R. Aí o módulo de A é 5 metros, o módulo de B é 8 metros, e o cosseno de 120 graus é igual a menos 0,5. Para a gente calcular, a gente só tem duas fórmulas. Se o ângulo for 90 graus, a gente utiliza o quê? Teorema de Pitágoras, que vai ser resultante ao quadrado igual ao primeiro vetor ao quadrado, mais o segundo vetor ao quadrado. Se o ângulo, qualquer ângulo diferente de 90 graus, a gente utiliza a lei dos cossenos, que é esta fórmula aqui, ó. Então, isso eu expliquei lá no vídeo. Como é diferente de 90 graus, obviamente, é 120, a gente utiliza a lei dos cossenos. Significa um módulo do mesmo valor absoluto. É igual ao do vetor A ao quadrado, mais o módulo do vetor B ao quadrado, mais duas vezes o vetor A, vezes o vetor B, vezes o cosseno do ângulo, que é esse ângulo que está aqui, alfa é esse ângulo. Então, essa é a fórmula, a lei dos cossenos. E aí é só substituir os valores, ó. O módulo de A é 5, então vai ficar 5 ao quadrado. O módulo de B é 8, então vai ficar 8 ao quadrado. Mais duas vezes o vetor 5, o vetor B, que é 8, que aqui é módulo, eu poderia até ter colocado um módulo aqui também, ó, as barrinhas. Vezes o cosseno do ângulo. Esse ângulo é 120 graus, que a questão já deu lá, ó. E aí substitui todos os valores novamente, fazendo as continhas. 5 ao quadrado dá 25, 8 ao quadrado dá 64, 2 vezes 5, 10, 10 vezes 8, 80, multiplicado pelo cosseno de 120 graus, que a questão já disse que o cosseno de 120 graus é menos 0,5, vezes, coloca parênteses, menos 0,5. E aí resolve essas continhas. 64 vai dar 89, mais, aí eu resolvo a multiplicação primeiro aqui, ó. 80 vezes menos 0,5 dá menos 40. Então, 89 menos 40. Fazendo essas continhas. Essa multiplicação separada, essa soma separada. E 89 menos 40 dá 49. Aí eu passo esse expoente para o outro lado, ele vai passar em forma de raiz. Fica raiz quadrada de 49
que é igual a 7, ou seja, 7 metros, que é a nossa unidade de medida aqui, ó, que a gente está utilizando. Então, o módulo do vetor resultante, ou seja, o valor dele absoluto, é 7 metros. Alguma dúvida? Só isso, ó, só uma continha simples. Estava com a dúvida, professor, Então, que era esse valor, esse valor resultante, que é, no caso ele não mexe, no é só caso isso. ele é para descobrir o valor depois de tudo os cálculos aqui, não é isso? Isso. Quando fala calcule, o módulo é descobrir o valor mesmo, fazer o cálculo. E aí, ó, nem pedi o desenho, mas eu até fiz o desenho, eu representei graficamente ele, ó. Esse vetor R aqui, eu representei graficamente. A questão não pediu, mas eu representei. É sempre bom vocês saberem representar e saber calcular. Agora vamos finalizar com a última questão. A questão 10. Então, vamos lá. Calcule o módulo, ó, novamente, calcular, dos vetores componentes AX e AY, sendo que o Y é, ó, lembra do símbolo que eu falei em uma questão anterior? Perpendicular, sendo que Y é perpendicular a X, ou seja, forma um ângulo 90 graus. O Y com o X forma um ângulo 90 graus, são perpendiculares. O módulo do vetor A é 20 metros. Então, já deu essa informação. Ó. Esse vetor A aqui tem módulo 20 metros. E a gente tem esses dados, que o seno de 30 graus é igual a 1 meio, e o cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2. A gente vai usar essas fórmulas aqui. Olha como eu fui bonzinho. Como no vídeo não tinha explicado vetor componente, eu acho que eu não expliquei, então eu coloquei aqui as fórmulas. Vocês vão utilizar as fórmulas. Para descobrir o módulo de AY, você vai utilizar essa fórmula. O vetor A multiplicado pelo seno do ângulo, que o ângulo é esse daqui, 30 graus. E para descobrir o vetor AX, componente AX, você vai utilizar essa fórmula. Pega o vetor A, o módulo dele, e multiplica pelo cosseno do ângulo. Bom, primeiro eu tenho que saber quem são essas componentes, AX e AY. Elas são as representantes desses eixos aqui. Elas estão aqui, ó. Eu tenho aqui os vetores componentes, AY e AX. Estão representados em seus eixos, o eixo X e o eixo Y. Eu quero calcular, então eu vou utilizar essas fórmulas que eu tenho aqui. Bom, primeiro eu vou calcular o AX. Então, como é que eu faço? AX, olha lá a fórmula. AX vai ser igual, isso no caso vai ser o vetor AX. X vai ser igual ao vetor A, ou seja, o módulo do vetor A, vezes o cosseno do ângulo. Esse ângulo é 30 graus. 30 graus. Então, eu já substituo o alfa pelo ângulo, 30 graus. Ó. Bom, agora, ó, a fórmula que eu peguei aqui. Agora é só substituir os valores. Então, vai ser AX, vetor AX, vai ser igual ao módulo do vetor A, que a questão já deu, que é 20 metros, tá aqui. Então, vai ficar 20 vezes o cosseno de 30 graus, que a questão também já deu. Cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2, vezes a raiz de 3 sobre 2. Bom, então vai ficar AX, resolvendo, AX vai ser igual. Aqui eu posso simplificar 20 dividido por 2, que vai dar 10. Vai ficar 10 raiz de 3. E como esse valor aqui está em metros, esse vetor também vai ficar em metros. Pronto, esse foi o valor de AX. 10 raiz de 3 metros. Está resolvido. Encontramos o valor da AX. Agora, da mesma forma, a gente vai encontrar o valor de AY, pela fórmula aqui, ó. Então, o AY, vou fazer aqui do lado, o AY, ele vai ser igual, vamos lá, ao módulo do vetor A, vezes o seno do ângulo, que no caso, o ângulo é 30 graus. Bom, então vai ficar AY, aí o AY, igual ao módulo de A, que é 20, vezes o seno de 30 graus, que é 1 meio, ou 0,5. 1 meio. Ó, 20 vezes 1 meio. Você faz o mesmo cálculo, 20 dividido por 2 dá 10. Então, 10 metros. Acabou. Esse foi o AY. Então, tá aí, ó, resolvido.
Então, pessoal, ó, finalizamos aqui o nosso exercício. Deixa eu interromper aqui a gravação. Com alguma dúvida? Não. Ótimo.